Porque o nosso foco agora é uma pesquisa que aponta que a desigualdade no Brasil aumentou na pandemia. Os dados do imposto de renda do brasileiro serviram de base para um novo estudo. As rendas mais altas se concentram em Brasília, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. A constatação é da pesquisa FGV Social e quem traz mais detalhes dessa situação é a Camila Yunes. A pesquisa feita pela FGV Social traça um panorama a respeito da concentração de renda do país. De acordo com o levantamento, as unidades federativas que têm maior média de patrimônio são Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital federal, o valor médio de patrimônio é de R$94 mil. Em São Paulo, 90 mil. Já no Rio de Janeiro, é de R$63 mil. Quando analisadas as capitais, Florianópolis lidera o ranking de renda média de R$4.200, seguido de Porto Alegre com R$3.700 e depois Vitória com R$3.730. O levantamento traz um detalhamento diferente, porque analisou dados do imposto de renda da população brasileira, como explica o economista e pesquisador Marcelo Neri. Tradicionalmente, os estudos usam pesquisas domiciliares, só que essas pesquisas, como a PNAD contínua, o censo, elas são conhecidas por não captar muito bem a renda dos mais ricos, nem o patrimônio, porque as pessoas não abrem, não recebem os entrevistadores, ou quando recebem não divulgam a renda. E o imposto de renda permite cobrir essa lacuna. Em contrapartida, os estados do Norte e Nordeste são os que possuem menor renda e patrimônio. Um dos principais resultados da pesquisa é de que o índice de desigualdade é mais alto do que se imaginava. Além disso, o levantamento aponta que durante a pandemia a desigualdade não caiu e a classe média teve o maior achatamento. Os 10% mais ricos perderam 1,2%, 1% mais rico perdeu 1,5%, enquanto o grupo do meio, a metade da população, perdeu 4,2%, 3 vezes mais do que o topo. Um dado que chamou a atenção dos pesquisadores foi o impacto da pandemia na cidade de São Paulo. Entre 2019 e 2020, a renda da capital paulista teve uma queda de 12%. Este foi o maior recuo entre as 20 cidades com rendas mais altas. Para o economista Marcelo Neri, o levantamento mostra não só a necessidade de adoção de políticas públicas, como também a necessidade de aprovação de reformas como a administrativa e a tributária. Muito bem, gente, vamos discutir um pouquinho esses dados que a nossa Camila Yunes trouxe aqui, que são dados absolutamente preocupantes e que refletem bem a realidade, né, o Afazinha, do Brasil. Com certeza. A gente tem que entender que o Brasil é um país extremamente desigual economicamente falando, né? E a desigualdade... Mas a desigualdade no geral, ela sempre vai existir. A questão é que a gente precisa lutar aqui no Brasil para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, né? De estudo, emprego, enfim, trabalho, mas hoje não é esse cenário. Principalmente um momento pós-pandemia, além da gente ter um atraso educacional gigantesco, a gente ainda vai ter muitas perdas, principalmente na área de trabalho. E lembrando que esse governo agora, né, ele vai começar a cobrar imposto de renda de quem ganha até meio salário mínimo. Então, a gente precisa lembrar que durante a campanha o presidente Lula, ele disse que ia lutar para que isentasse imposto de renda de quem ganhava até R$5 mil por mês. Não é o que vai acontecer agora. Esse ano as pessoas ainda assim vão ter que pagar imposto de renda, e se ele continuar com esse cabo de guerra com o Banco Central, se não aprovar a reforma, a inflação também ela vai subir, o que vai piorar ainda mais a desigualdade aqui, né? Então, é triste, acho que os nossos governadores e prefeitos têm um trabalho aí muito árduo para que a gente, pelo menos, amenize isso entre as famílias. Agora, esse discurso, doutora, mais à esquerda, que a gente sempre ouve, de vamos lutar para acabar com a desigualdade, isso é algo que é factual? Ou seja, é possível a gente realmente acabar com essa desigualdade, ou em âmbito prático isso sempre vai ser impossível? Acho que a desigualdade sempre vai existir, mas não no nível
nível que a gente vê hoje no Brasil. Por exemplo, essa pesquisa aí, Brasília, são dados que a gente meio que já esperava, né? Porque Brasília tem uma quantidade imensa de servidores públicos que têm salários maiores e tem estabilidade, então, né, menos desemprego. Mas mesmo dentro de Brasília, tem uma desigualdade grande lá. E isso, uma coisa interessante que tem nessa pesquisa, é que 80%, eles levaram em conta o imposto de renda, mas 80% dos brasileiros não chegaram a ter a renda mínima para declarar imposto de renda. Então, quando a gente está falando de desigualdade, imagina esses que nem participaram da pesquisa, porque nem no mínimo ganham. É uma amostra daqueles que declaram. Daqueles que declaram. Não é o brasileiro. Que são invisíveis, né? Que são invisíveis. Os invisíveis. Então, você tem que ter políticas sociais que efetivamente cheguem nessa população. Porque ideias bonitas a gente tem várias, né? Colocar na prática que você não vê. Então, é isso que eu queria perguntar. Porque essa desigualdade social, ela pode ser resolvida, por exemplo, com a picanha? Esse que é o problema, né? A pessoa pensava que ia comer picanha, agora vai ter que pagar imposto de renda. Mas nem é. Então, esse é o nosso problema. Não é começar a tributar o mais novo para poder inseri-lo na estatística, é fazê-lo ganhar mais para que chegue na faixa mínima de tributação. E aí a gente fala de novo de inflação, que foi o assunto nosso do início. A inflação corrói principalmente a renda de quem ganha menos. Exato. E aí, duas coisinhas para a gente colocar na agenda de economia. Dia 28, vão sair 2 diretores de política do Banco Central, um de política de fiscalização, que é um cargo mais burocrático, o outro de política monetária, que é uma coisa muito importante. Então, quem escolhe é o Lula. A gente vai ter uma sinalização importante do que vai vir daqui para frente. Ale, deixa eu te fazer uma pergunta, até buscando essa compreensão, né? Esse discurso, que por muitas vezes é um discurso mais fofo do vamos acabar com a desigualdade, na prática ele encontra vários obstáculos. Que tipo de discurso seria honesto nessa questão? Ou seja, a sociedade ela vai assumir que a desigualdade ela existe de uma vez por todas ou não? Olha, isso está até na Bíblia. Jesus Cristo falou: sempre haverá pobre entre vocês. Quer dizer, a gente tem que combater a pobreza. Mas precisa levar a sério assim? Oi? Mas precisa levar tão a sério assim, não? Porque aqui está levando muito a sério. Se a gente não for levar Jesus Cristo a sério... Aqui está levando muito a sério. Né? Bom, se a gente não for levar Jesus Cristo a sério, sei lá, né? Tudo bem. Mas eu estou dizendo não levar, não é que não levar Jesus Cristo a sério. Estou falando que aqui no Brasil está levando muito a sério essa questão da desigualdade ao pé da letra. Isso que ele quis dizer. Não, olha só. Eu sei que vocês vão me deixar completar o raciocínio. Então é o seguinte, o que eu estou querendo dizer é, o problema é combater a pobreza. A gente, porque desigualdade, até na Marina de Mônaco tem desigualdade. Tem gente que tem iate maior do que o outro. Então o problema não é a desigualdade necessariamente, mas você tem pessoas que estão abaixo do mínimo da dignidade que elas precisavam ter de renda para ter acesso à educação, à saúde básica, a transporte, a ter uma vida digna. É a tal sociedade de classe média. É uma sociedade onde as pessoas estão inseridas na sociedade de consumo, com saúde, com educação, com segurança pública, e essa é a luta que a gente tem que fazer, que infelizmente ela é teoricamente misturada com esse discurso da desigualdade, que aí se cria muito problema teórico, os modelos de cálculo muitas vezes têm uma série de problemas. Aquele livro famoso do Tomás Piketty, por exemplo, tem um monte de furo metodológico que até hoje se debate. Um exemplo, né? Ele, por exemplo, falava do aumento do valor dos imóveis em Londres, querendo botar a culpa nos capitalistas, mas quem tinha impedido a construção de imóveis em Londres tinha sido o governo, e aí o preço dos imóveis disparou. Mas quem criou artificialmente aquela escassez foi o governo, não foi o capital, não foi o mercado. Então, aquilo não pode ser colocado, por exemplo, na culpa do mercado. Estou dando um exemplo pequeno. Quem quiser mergulhar de uma maneira um pouco mais teórica nisso, por acaso aqui está do meu lado o livro do Thomas Sowell, Discriminação e Disparidade. Esse livro é fininho, maravilhoso. Conceitualmente, quem quiser conhecer bem esse assunto da desigualdade, eu acho
uma belíssima referência. O Brasil é um país muito pobre, o Brasil é um país que precisa cuidar dos seus pobres, e inicialmente o que eu estava falando é só que é claro que a gente não consegue eliminar a pobreza no sentido do discurso populista, demagógico, o que cria mais problemas do que resolve. Você tem muito político que diz, vou acabar com a pobreza, e quando você vê no final do governo dele, tem mais pobre do que tinha no começo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lutar para diminuir ao máximo a pobreza, e a maneira clara, clássica, liberal, conservadora, direitista de fazer isso é aumentar o crescimento econômico. Vamos gerar mais riqueza, quanto mais riqueza e mais emprego, mais acesso a dinheiro a todo mundo. Esse é o caminho. Só me dá um minutinho, querido. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Nós estamos de volta e discutindo um pouquinho sobre desigualdade, pobreza que existe, infelizmente, no nosso país, né? Adriano, você me pediu, por favor, para complementar o raciocínio. Então, completando o que acabou de ser dito, eu vejo com tristeza aquela própria nota que a maior renda concentrada é de Brasília. Isso indica, infelizmente, que o nosso país ainda tem características feudais, né? Você veja, uma região em que não se produz diretamente, meramente administrativa, protege os amigos do rei. O dinheiro que circula lá é artificial, natural que São Paulo e Rio de Janeiro estivessem no topo dessa lista, mas Brasília constar nessa lista me entristece, porque mostra muito que a renda não segue a produção. Isso é um fato negativo para o nosso país. E aumentaram os salários, né? E ainda por cima, continuam aumentando. Mano, você quer fechar esse assunto, por favor? Quero. Eu acho que tem alguns pontos importantes. A gente falou sobre o pagamento de imposto. É sempre bom lembrar que quem não paga imposto de renda, ainda assim paga imposto sobre consumo, né? Ou seja, o mais pobre brasileiro também paga muito imposto. Então, uma coisa que eu queria pontuar. Outra, sobre desigualdade. Uma coisa importante, mais até do que a desigualdade de renda, é a desigualdade de poder político, que às vezes é amplificada pela desigualdade de renda, mas que eu acho que é uma chave importante para a gente ler isso que o amigo acabou de falar. Como que Brasília se torna a cidade com a maior renda do Brasil? Tendo muito poder político concentrado. E aí eu queria chamar a atenção para um fenômeno que aconteceu na pandemia, que foi o descolamento do setor público brasileiro da realidade da sociedade e do mercado. Por quê? Porque enquanto a gente viu uma grande crise econômica se abater sobre todos nós que trabalhamos, que suamos de domingo a domingo para levar o pão para casa, a gente teve a renda impactada pela pandemia. A gente viu todo o mercado sofrer com isso. Então, o setor privado teve uma perda de renda. Agora, o setor público brasileiro continuou como se nada estivesse acontecendo de uma forma completamente descolada da realidade. E essa desigualdade, a gente precisa chamar muita atenção, porque não precisava ser assim. Para dar um exemplo de nossos vizinhos, no Uruguai, durante a pandemia, foi feita uma medida transitória para que o servidor público que ganhasse o equivalente a R$9 mil a mais, ele passou a ter um desconto de 20% da renda dele. Na Colômbia, foi criado um imposto transitório para o servidor público que ganhava acima de R$10 mil, o equivalente a isso. No Brasil, nada aconteceu, o servidor continuou como se nada tivesse acontecendo. E aí também é importante fazer uma distinção, porque existe muita desigualdade dentro do próprio setor público. Então, eu não estou demonizando o servidor, não estou dizendo que quem trabalha para o governo é o vilão do Brasil, não é isso. Mas existe uma desigualdade muito grande. Uma coisa é a situação do gari, da merendeira da escola pública. Outra coisa é a situação do auditor da Receita Federal, que está lá cobrando imposto de todo mundo e vivendo como se nunca houvesse problema. Muito bem.